Olá, bom dia. Eu sou Maria Filomena, meu apelido é Tuti, todo mundo costuma me chamar assim, e o meu trabalho é com educação humana. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre originalidade, que é o ponto-chave, na verdade, do meu trabalho, a originalidade de cada ser, a originalidade do ser humano. E hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre, afinal de contas, o que é ser humano e educação e pedagogia, né? Quais são os entendimentos que eu vim vislumbrando ao longo do desenvolvimento do meu trabalho. O ser humano vem para o mundo e a gente não pode esquecer que ele também é um mundo em si mesmo. Então, o ser humano vem para o mundo e existe uma paisagem externa, que é o mundo, o universo, tudo aquilo que a gente vê daqui para lá. Mas o ser humano também é um mundo e um universo em si mesmo, daqui para cá. E o ser humano, ele é um ser de múltiplas dimensões. A mais óbvia é a nossa dimensão física. Nós nos encontramos, nós conversamos, nós temos um corpo, mas ele não funciona sozinho. Esse corpo precisa de uma vitalidade para acontecer no mundo, e que é uma outra dimensão. A gente tem uma dimensão física, a gente tem uma dimensão de vitalidade para que o corpo esteja acontecendo no mundo. E nós temos outras dimensões mais sutis, mas perfeitamente observáveis, como a dimensão do sentir, das emoções, dos sentimentos, das coisas que o mundo provoca na gente, que os mundos provocam na gente, tanto o mundo interno quanto o mundo externo. E nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de desenvolver ideias, compreender ideias alheias, compreender coisas que a gente vê no mundo. E a gente tem uma dimensão que é a da vontade, a da ação. Nós fazemos coisas no mundo a partir daquilo que nós pensamos, a partir daquilo que nós sentimos, a partir daquilo que nós percebemos. Que, aliás, é uma outra dimensão. A dimensão da percepção, que passa pelos sentidos físicos, mas existem outros sentidos ligados a essas dimensões mais sutis, como pensar e sentir. A gente tem essa dimensão da percepção, que é a dimensão da consciência em si. É como se todos nós fôssemos dotados de um olho enorme interno que percebe tanto o mundo interno, o nosso próprio mundo, como o mundo externo, e põe ordem, eventualmente, no nosso pensamento, no nosso sentimento e na nossa ação sobre o mundo. Eu não estou falando de consciências dependentes de coisas, como as pessoas falam em consciência ecológica, consciência cidadã. Eu estou falando em consciência como fenômeno de estarmos no mundo e percebermos, termos a capacidade de perceber o mundo através dos sentidos que nos foram dados. Então, esse ser humano que é multidimensional, e existem muitas outras dimensões, eu estou tratando daquelas mais óbvias, vamos ficar com elas por enquanto, é suficiente para a gente poder começar a nossa conversa. Esse ser humano, ele não nasce pronto. O ser humano, ele tem um longo processo de desenvolvimento, coisa muito sabida, muito já observada, e tanto assim que nós temos sistemas de educação. Nós desenvolvemos educação porque é o ser humano que chega na Terra pequenino, frágil, aparentemente frágil e indefeso, ele precisa de cuidados muito especiais para se desenvolver. Então, nesse sentido, a gente pode talvez olhar para o ser humano como sendo uma semente, alguém que está sempre num vir a ser. Ele é algo em si mesmo, me parece que isso é muito certo, mas ao mesmo tempo, conforme ele vem para o mundo, para esse mundo externo, ele vai desdobrando o mundo interno dele em contato com o mundo externo e vai eventualmente se desenvolvendo e com
com sorte florescendo no mundo externo. E também no interno, de preferência. Bom, enfim, ele é semente, o ser humano, então ele precisa de auxílio para se desenvolver. Ele precisa de um ambiente correto para se desenvolver. E existem inúmeros ambientes corretos. A gente pode pensar em muitas culturas diferentes em que eventualmente se criam ambientes corretos. Mas quando eu falo em ambiente correto, eu não estou falando em ambiente correto de acordo com uma sociedade. Eu estou falando em ambiente correto para o ser humano, como ser especial, como ser que no mundo se traduz como alguém que sabe e sabe que sabe. E é capaz de compreender que existe uma paisagem externa com a qual ele lida e para a qual ele pode trazer as coisas que ele criar, as coisas que ele sente em si mesmo, e também a questão da paisagem interna, de ter contato com ela e desenvolver-se a partir dela também. Então, a educação, na verdade, ela tem a ver com esse processo de apresentar o mundo para o ser humano que chega, para o pequenino que está chegando. E numa educação mais íntegra, integral, também ir apresentando, ir ajudando o pequenino, a pequenina semente chegada na Terra, a tomar contato consigo mesmo, dentro. Um ser humano sensível que trabalha com crianças logo percebe que no processo de educação, ou seja, no processo de nós ciceronearmos as crianças pelo mundo, pela paisagem externa, cada criança tem uma reação particular, peculiar a essa apresentação. E isso quer dizer justamente que existe um mundo interno ali já se revelando para quem tem um pouco de sensibilidade, para quem estiver olhando com o cuidado devido, vai ver que aquele ser para quem eu apresento o mundo é diferente do serzinho do lado, do colega, porque cada um tem uma reação bem diferente àquilo que eu apresento, àquilo que nós vivenciamos juntos. Então, a educação, para fazer um resumo da ópera, é na verdade o processo de apresentação do mundo externo para a criança, sem esquecer, para quem já tem mais consciência, de apresentar também, ir ajudando a criança a ir olhando também para o mundo dela, para o mundo interno que ela traz, e ir integrando, harmonizando esses dois mundos. E a pedagogia? O que é pedagogia? Do meu ponto de vista, a pedagogia tem a ver com jardinagem. Na pedagogia Waldorf, as professoras são chamadas de jardineiras nos primeiros anos de educação infantil. E eu concordo com o nome perfeito, mas ele deveria se estender, na verdade, para todos os anos subsequentes, porque nós continuamos tratando com seres humanos que continuam sementinhas e que vão desabrochando muito aos pouquinhos. E melhor, se o ambiente no entorno desse primeiro da pequena semente, que vira um pequeno brotinho, que vira uma pequena plantinha, que vai indo até virar eventualmente uma frondosa árvore. A criação de um ambiente favorável para que esse desenvolvimento aconteça de maneira espontânea, livre e ao mesmo tempo conectada assim com o mundo externo, com o mundo em que a criança está, é o próprio processo pedagógico, que também é um processo de jardinagem. Jardinagem por quê? A semente sem as condições favoráveis para o seu desenvolvimento não se desenvolve, ou se desenvolve de maneira fraca, precária, e aí nunca desenvolve totalmente os seus potenciais. Então, uma árvore frutífera que não tem o alimento correto, o sol correto, a água correta, os nutrientes corretos dentro da terra, ela não vai dar frutos, nem flores muitas vezes.
Ou se os dá de maneira frágil. Então, quando eu penso em pedagogia e quando eu pratico pedagogia, a noção é como a gente cria um ambiente favorável para que a criança possa se desenvolver da maneira mais saudável, mais bonita, mais ampla que seja possível. O fazer pedagógico é uma arte. Educar é uma arte que envolve a arte da pedagogia. Olhar para as crianças como sendo futuros cidadãos meramente é diminuir a natureza do ser humano. O ser humano pode conter um cidadão, um ser humano que sabe de si, se harmoniza com o mundo externo e que traz as coisas inéditas que ele é capaz para esse mundo. Ele pode e será um cidadão, mas nem todo cidadão é um ser humano. Porque os cidadãos muitas vezes só estão preocupados com as ideologias e com as ideias que foram passadas para ele, sem ter uma real condição de reflexão e de percepção de si mesmo, percepção da sua própria originalidade, percepção daquilo que só ele pode trazer para o mundo, que está dentro dele, armazenado em potência e que pode surgir só através dele. Então, quando eu penso em educação e pedagogia, eu gosto de pensar em ser humano, porque o ser humano é maior do que o cidadão, ele é maior do que o ser político corriqueiro, porque ele consegue ser si mesmo, ele consegue ser ele mesmo. E é sendo nós mesmos que a gente traz coisas novas para o mundo. Não adianta nós ficarmos discursando coisas novas, a gente precisa buscar trazer em atos coisas novas para nós todos. Nós vamos aprofundar ainda tudo isso porque não dá tempo de falar tudo sobre o assunto e nem é necessário. A gente está começando a conversar e logo mais a gente retoma esses assuntos para termos outras ideias, compartilharmos outras ideias, outras visões e ampliarmos assim nossas abordagens, nossa maneira de trabalhar no cotidiano, conosco mesmos e com as crianças. Eu vejo vocês logo mais, agradeço de todo o coração pela presença sagrada de todos e a gente se vê. Muito obrigada.